Vou ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João 16, do 5 a 16, que diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Jesus está falando com seus discípulos que ele ia para aquele que enviou ele ao mundo. Ele ia. Ele estava voltando para aquele que enviou. E nenhum dos discípulos pergunta a ele, ele fez essa pergunta: para onde vais? E o Senhor Jesus continua falando: porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. E Jesus estava falando para eles que ia voltar para o Pai. E o coração dos discípulos se encheu de tristeza, porque iria sentir falta do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus Cristo está dizendo que eu vou para o bem de vocês. Se eu não for, Jesus dizendo: se ele não for, o conselheiro não virá para vocês. O conselheiro é o Espírito Santo. E Jesus continua falando: mas se eu for, eu enviarei. Eu enviarei você. Eu enviarei o conselheiro. Eu vou, porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que São João Batista disse: São João Batista falou, disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. É o Senhor Jesus que batiza com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus continua dizendo para o seu discípulo: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Quem é que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. É o Espírito Santo que convence o mundo da justiça. É o Espírito Santo que convence o mundo do juízo, do pecado. Porque os homens não creem em mim, Jesus Cristo falando ao discípulo. Do pecado, porque os homens não creem nele, no Senhor Jesus. Jesus Cristo diz: da justiça, porque vou para o Pai. Jesus Cristo diz: e vocês não me verão mais. Eu vou para o Pai. Jesus falando com o discípulo: vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus Cristo falando para os discípulos. E Jesus Cristo continua falando com seus discípulos: tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tenho muito mais para te dizer, mas vocês não podem suportar agora. E Jesus Cristo continua falando com seus discípulos: mas quando o Espírito da verdade vier, quando o Espírito da verdade vier, ele, o Espírito Santo, os guiará a toda a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, que é o Espírito Santo, ele te guiará em toda a verdade.
E é o Espírito Santo que tem guiado a igreja hoje em toda a verdade. É o Espírito Santo que tem guiado a igreja em toda a verdade. E Jesus continua falando com o seu discípulo: não falará de si mesmo. O Espírito Santo não vai falar de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. O que ouvir, o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo lhe anunciará o que está por vir. Quem anuncia o que está por vir é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que guiará em toda a verdade. E é o Espírito Santo que instrui o que está por vir. É o Espírito Santo que anunciará o que está por vir. O Espírito Santo anuncia. O Espírito Santo. Jesus Cristo diz que o Espírito Santo me glorificará. O Espírito Santo glorificará o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo continua falando com o seu discípulo: porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo recebe do que é do Senhor Jesus Cristo e torna conhecido os seus discípulos. E nós fazemos parte, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus nos chamou, nos escolheu. Fomos comprados com preço de sangue na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo receberá do que o Espírito Santo receberá do que é do Senhor Jesus Cristo e tornará conhecido a seus discípulos. Jesus Cristo diz: o Espírito Santo, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. É assim que o Espírito Santo faz. Ele torna conhecido, ele recebe do Espírito Santo e torna conhecido o seu discípulo aqui na terra. E diz: tudo que pertence ao Pai é meu. Jesus Cristo diz que tudo que pertence ao Pai é dele. E o Senhor Jesus continua falando: por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a você. Por isso que Jesus Cristo disse: porque tudo o que pertence a Deus é do Senhor Jesus. Tudo que pertence a Deus é do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo receberá do que é do Senhor Jesus e tornará conhecido a sua igreja hoje na terra. Porque o Espírito Santo está na terra e ele tornará conhecido tudo que ele recebe do Senhor Jesus. Ele torna conhecido a igreja na terra, os discípulos do Senhor Jesus Cristo na terra. E o Senhor Jesus Cristo continua falando com o seu discípulo: mas um pouco já não me verão, um pouco mais me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que não entenderam o que ele quer dizer: um pouco já não me verão, e outra vez um pouco e me verão de novo. Os discípulos não entenderam o que Jesus queria falar. E eles ficaram interrogando uns para com os outros o que ele quer dizer com isso.
mas um pouco não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E porque vou para o Pai. Os discípulos não entenderam o que o Senhor Jesus queria falar. E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Eles perguntavam ao Senhor Jesus, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele quer dizer. Eles perguntavam um para com os outros, o que é que ele quer dizer? Um pouco não me verão, e um pouco mais me verão de novo. O que é que ele quer dizer? Não entendemos. Jesus percebeu que os discípulos desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que ele disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mas um pouco e não me verão, um pouco mais me verão de novo. Digo-lhe que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus disse, olha, a respeito disso, pelo que ele disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mas um pouco não me verão, e um pouco mais verão de novo. Digo-lhe que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Jesus falando com os seus discípulos, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus falando assim para os seus discípulos, dando um exemplo da mulher que está dando à luz, sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Jesus falando para o seu discípulo. Agora é hora de tristeza para vocês. Jesus ia morrer na cruz. Jesus ia sofrer. Os discípulos iam a tristeza muito grande. Mas Jesus Cristo disse, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. Vocês se alegrarão e ninguém lhe tirará essa alegria. Vocês vão ver novamente, de novo. Vocês vão se alegrar e ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Jesus dizendo para seu discípulo, vocês vão me ver de novo. E naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhe asseguro que meu Pai lhe dará tudo. O que vocês não pedirem nada em meu nome. Agora, até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Jesus disse que os discípulos estavam com ele, vivendo com ele, morando com ele, dormia. E ali na mesma casa que ele, e não pedia nada no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês não pediram nada em meu nome. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, peçam e receberão. Peçam no nome do Senhor Jesus Cristo e receberão.
para que a alegria de vocês seja completa. Você vai pedir no nome do Senhor Jesus Cristo e vão receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus Cristo está falando, Jesus Cristo está falando aqui. Aleluia. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem. Jesus Cristo disse, vem a hora em que eu não falarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Vocês pedirão o meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Jesus Cristo dizendo ao seu discípulo, o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amarão e creram que eu vim de Deus, eu vim do Pai e entrei no mundo. Vocês creram que eu vim de Deus. Jesus Cristo disse, Jesus Cristo homem, estava na terra ainda, antes dele sofrer, antes dele passar pelo sofrimento, conversando com seu discípulo, falando com seu discípulo. Jesus Cristo dizendo, pois o próprio Pai os ama. Dizendo que Deus ama os seus discípulos, porquanto vocês me amaram. Os discípulos amaram o Senhor Jesus e creram no Senhor Jesus. Jesus, vocês me amaram, vocês creram que eu vim de Deus, porque o que importa é amar o Senhor Jesus Cristo. O que importa é crer que o Senhor Jesus Cristo veio de Deus. E é nessa fé, é nessa crença que vivemos. Nós cremos, nós amamos o Senhor Jesus Cristo e cremos que o Senhor Jesus Cristo veio de Deus. E o Senhor Jesus Cristo continua falando com seus discípulos. Eu vim do Pai e entrei no mundo. O Senhor Jesus Cristo disse que veio do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Jesus estava falando que ele veio do Pai e entrou no mundo, ia deixar o mundo e voltar para o Pai. Então, os discípulos de Jesus disseram a Jesus, agora estás falando claramente e não por figuras. E os discípulos começaram a falar, agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que façam perguntas. Por isso cremos que viestem de Deus. Os discípulos estavam ali com Deus desde o princípio, com o Senhor Jesus, vivendo com o Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus, e não estava crendo. E com essa palavra que o Senhor Jesus falou para ele, foi que ele disse, agora podemos perceber que sabe todas as coisas, e nem precisa, Jesus fazendo milagre, Jesus curando enfermo, expulsando demônio, Jesus multiplicou vinho, água em vinho, Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus curou enfermo, curou cego, ali com os discípulos, operando sinais e maravilhas, e mesmo assim, os discípulos ainda dizem que agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que
te façam perguntas, por isso cremos que viessem de Deus. E respondeu Jesus: agora você crê? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixaram sozinho, mas eu não estou sozinho, mas meu Pai está comigo. Na hora que Jesus foi para ser crucificado, para ser interrogado por Pilatos, os discípulos deixaram Jesus, foram para suas casas. Mas Jesus disse: eu não estou sozinho. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Jesus falando com os seus discípulos. Glória. E Jesus continua falando com os seus discípulos. Eu lhe disse essas coisas para que vocês tenham paz. Jesus disse essas coisas para os discípulos, para que o discípulo nele tivesse paz. Ramais, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É a promessa, Ramanai, eita Deus. É a promessa que Deus tem. É a promessa que Deus faz para os seus discípulos. É promessa que Deus não para os discípulos que Ele escolheu naquele tempo, mas para os discípulos hoje, que dizia aquelas coisas para os discípulos. Eu digo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. É preciso paz. Que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Vocês não vão deixar de ter aflições neste mundo. Neste mundo vocês passam por aflições. Vocês passam por luta, por dificuldades. Mas é preciso paz. Não é porque está passando por luta, por dificuldade, que vai deixar de não ter paz. Se desesperar. Querer destruir suas vidas. Não. Não é assim. Jesus Cristo disse essas coisas para o discípulo, para que o discípulo no Senhor Jesus tenha paz. É paz. Necessário ter paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Tenha ânimo vocês. Não se desespere não com as dificuldades. Não se desespere com a luta desta vida. Não se desespere com as dificuldades. Tenha bom ânimo. Tenha paz. Tenha um ânimo. Jesus Cristo disse que venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, nos ajuda a vencer as dificuldades, as aflições dessa vida. É necessário não se desesperar. É necessário ter paz em meio às aflições. É necessário ter paz em meio às dificuldades. É necessário ter paz em meio às lutas. Em meio às aflições deste mundo, dessa vida, neste mundo. É necessário ter paz. Tenha um bom ânimo. Não se desespere, não. É no Senhor Jesus. Não é em nós mesmos. Porque em nós mesmos nós não podemos nada. Mas nós temos esta paz. É no Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz: a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá.
Porque a paz que o Senhor Jesus Cristo dá é uma paz com ânimo, com bom ânimo, para vencer as aflições neste mundo. E que Deus nos abençoe.